Oferecimento Frimeza, tem gosto de amizade. A igreja, por muitas vezes, ela é criticada. Muita gente acha que só serve para pegar dízimo. Mas a igreja hoje ela exerce um papel de fundamental importância na mudança de comportamento de uma sociedade. E pastor, eu gostaria de lhe perguntar, qual é o verdadeiro papel hoje da igreja dentro da sociedade? Muito bem, a missão da igreja, ou o papel da igreja dentro da sociedade foi, é e sempre será o mesmo, que é de proclamar o Evangelho de Cristo Jesus. A igreja existe fundamentalmente para isso, para anunciar às pessoas, para falar do amor de Deus, para falar da salvação em Cristo, para falar do Evangelho de Cristo Jesus. Essa é a missão básica da igreja. E nós conversávamos ainda há pouco, em off aqui, antes de começar, de que a igreja, na verdade, ela não tem como propósito simplesmente fazer uma maquiagem na pessoa, apresentá-la de uma forma melhor e mais bonita para a sociedade. A igreja, como sendo a sua missão, princípio, a pregação do Evangelho, e entendendo-se que o Evangelho, ele transforma verdadeiramente as pessoas, ele muda o coração, ele muda a mente, ele muda a forma das pessoas se comportarem, obviamente a igreja, ela oferecerá para a sociedade essa contribuição de orientar as pessoas a se comportarem de tal maneira que através das suas vidas elas possam glorificar o nome de Deus. Anoaci, você que é músico, qual é a influência que a música tem na mudança de comportamento e de caráter de um jovem, por exemplo, dentro da igreja? A música ela contribui muito para a formação do caráter, porque ela traz em si valores culturais, o conteúdo da poesia, né, que fala sobre o comportamento humano, sobre a expressão, né, daquilo que a gente vai, na verdade, cantarolar, né, as verdades. E dentro da igreja, além das músicas, né, que tem o caráter de adoração, de exaltação do caráter de Deus, existem músicas que falam sobre comunhão, falam sobre comportamento e vem somente a reforçar tudo aquilo que o pastor falou, da construção dessa moral de acordo com a vontade de Deus. Anoaci, eu queria que você tocasse aí o trechinho de uma música que demonstre justamente isso, né? Esse incentivo à transformação do caráter. A canção ela fala sobre sal e luz, que esse é o objetivo principal da igreja, anunciar o Evangelho. Glorificar a Deus, mas anunciar o Evangelho. E anunciar o Evangelho é ser sal e luz, né? Ela diz assim: se a luz não brilhar em meio à escuridão, para que servirá? Perderá o seu clarão. Se o sal não vier a dar o sabor, para que servirá? Lançado fora será. Cristo nos chama a brilhar e das vidas amargas o sabor restaurar. Linda melodia e a letra é profunda, né, muito pastor? Muito profunda, até porque ela faz alusão a um trecho da pregação de Jesus, naquilo que é conhecido na Bíblia como Sermão do Monte. Sim. Jesus fala aos seus discípulos de que eles seriam sal e luz. Sal que preserva, que conserva, não é? Que evita a podridão, que a podridão tome conta da carne, e a luz que ilumina. O papel da igreja junto à sociedade é exatamente esse. Alcinei, você está muito certa quando fala sobre a importância da igreja na sociedade, e especialmente no que diz respeito à formação de um caráter. A igreja tem tudo a ver com a formação de um caráter, né? De um caráter cristão, que conduza o cidadão ao caminho da paz, ao caminho do amor, ao caminho da integridade, porque essa indignação toda por parte de tantas pessoas com relação a tanta coisa errada que a gente vê acontecendo. Tanta violência, né? Tanta agressividade de filho contra pai, pai contra filho. Exatamente. E na igreja, esses valores, eles são ensinados. Ensina a criança, e o jovem, o adolescente, o adulto também, a amar a Deus sobre todas as coisas, mas também amar ao próximo
como a si mesmo. Então, a igreja ensina a pessoa também a ser um bom cidadão. Um bom filho, né? Um bom filho, um bom pai, né? Um bom sogro, uma boa sogra, né? Um bom funcionário, um bom patrão. Quer dizer, a Bíblia tem uma orientação direcionada às pessoas de acordo com os vários papéis que ela representa na própria sociedade. Então, a Bíblia e a igreja, ensinando a Bíblia, ensinando o Evangelho, ela estará trabalhando na formação de um caráter verdadeiramente cristão. O senhor acha que hoje, pastor, as pessoas não tiram tempo para ir à igreja com os filhos? Não se preocupam muito com isso? Sem dúvida alguma. Às vezes nós vivemos numa fase assim, de tanta pressa, de tanta correria, que as pessoas se preocupam com tantas coisas na vida. E as ofertas, né, pastor, que a sociedade coloca, né, de diversão, de entretenimento. Exatamente. Olha, nós aprendemos... Chega o domingo, vai para um shopping, para um cinema, porque quer se divertir, desestressar, né? Exato, e mas aqui também se desestressa, nós vivemos um processo de secularização. Esse processo de secularização, ele se propõe a esvaziar todo o sentido do sagrado, do divino, dentro do contexto social. Você observa hoje que, até um tempo atrás, por exemplo, independentemente se a pessoa era religiosa ou não, mas o domingo era um dia, assim, reservado para as pessoas irem à igreja, irem aos cultos, às escolas dominicais, às hoje missas. Em dia, né, hoje pastor? não. O mercado está aberto, o shopping está aberto, as lojas estão funcionando, e as pessoas estão fazendo aquilo que poderiam fazer na semana, elas fazem exatamente no domingo, que seria aquele dia reservado para que ela tivesse com a sua família, adorando a Deus, aprendendo mais de Deus. Para quê? Para que tenha uma vida transformada. Eu não tenho dúvida, Alcineia e queridos telespectadores, que a maior necessidade do homem hoje é a necessidade de Deus. A gente vive na sociedade, a realidade que nós estamos vivendo, não só de violência, não só de injustiça, não só de pornografia, não é? Que nós estamos vivendo dentro desse contexto por falta de Deus, dos valores divinos nas nossas próprias vidas. E a igreja, ela tem prestado uma contribuição muito grande para a sociedade, porque na medida em que um adolescente, um jovem, ele é alcançado pelo Evangelho, ele então é afastado também do mundo das drogas, ele é afastado do mundo da perversidade, ele reaprende a viver, os seus valores serão outros, e com certeza será uma pessoa completamente diferente daquela que ela seria. E aí a gente passa a ter uma sociedade mais saudável. Mais saudável, porque hoje a gente anda com medo, né? Hoje a violência está enorme, a insegurança é muito grande, e o jovem hoje, ele realmente está muito envolvido com drogas, com o mundo, com tanta coisa que a gente não consegue uma coisa nem, que nem citar. Eu nunca imaginei na minha vida. Uma vez alguém comentando, eu disse, não, isso é um absurdo. Uma pessoa ser assaltada dentro de um coletivo, por exemplo. E o pior de tudo, um assalto sendo feito por um adolescente, empunhando uma arma branca dentro de um coletivo com várias pessoas dentro. Audácia. Quer dizer, esse é o contexto em que Alguns anos atrás vivendo. a gente podia andar de coletivo tranquilamente. Tranquilamente, né? Hoje já não pode. Eu mesmo andei muito de coletivo aqui em São Luís. Isso. Quando eu cheguei aqui em São Luís, eu andava tranquila, com bolsa, porque mulher carrega muita coisa na bolsa, né? Todo mundo sabe disso. Então, veja bem, qual a importância que nós temos. Agora eu falo como pastor, assim, ainda preocupado com a igreja, com aquilo que nós estamos ensinando na igreja. A igreja, ela não serve apenas para... A igreja não serve apenas, não, ela não serve para entretenimento. A igreja não é para isso. Não é para isso, ela não é criada para isso. Os cultos que realizamos não visam simplesmente a gerar uma atmosfera, um clima onde as pessoas venham para uma certa curtição religiosa no final de semana. Não, a igreja está aí para pregar o Evangelho de Cristo, o Evangelho que mostra a necessidade de uma vida transformada. E quando essa vida é transformada, sabe quem são os beneficiados com tudo isso? A própria sociedade, que vai estar recebendo pessoas diferenciadas, pessoas com vidas completamente alteradas. E quem fez essa alteração? Nós cremos firmemente que foi Cristo Jesus, que uma vez pregado, uma vez recebido, faz com que essa pessoa agora tenha uma conduta completamente diferente. E pastor, só complementando, e muitas dessas verdades que são pregadas, ensinadas na igreja, na verdade de Deus, contrariam
Porque há uma mudança, a proposta de mudança de vida, e muitos dos que vêm à igreja, não estão dispostos todos a nós mudar. Precisamos de alguma correção na nossa vida, de pensamento, de atitudes, de palavras, e às vezes nós nos inquietamos com isso, porque o mundo aí fora, a sociedade aí fora, os shopping centers da vida, as agremiações, elas preservam o teu direito de ser como você quer, e na igreja a mensagem principal é a mensagem de Deus, é a única mensagem que deve ser realizada, pregada, e entendida e absorvida, e muitas das vezes essas mensagens às vezes vão de encontro com um procedimento de A, B ou C dos nossos próprios comportamentos diários, e isso às vezes incomoda, mas isso é para que se trate e para que a igreja possa ser uma comunidade que influencia positivamente a sociedade. Olha, ainda no século XVI, por ocasião da reforma protestante, os reformadores falavam da importância da igreja e falaram acerca de como se identificar uma verdadeira igreja, não é? Eles diziam, olha, há 3 fatores são importantes, 3 características de uma verdadeira igreja. A primeira delas é a fiel exposição da palavra de Deus. Fiel exposição. O pastor, ele tem que pregar não aquilo que as pessoas querem ouvir, mas aquilo que elas precisam ouvir para que tenham suas vidas transformadas, entendeu? Eu vou pedir para o senhor falar das outras características depois do intervalo, pastor. Tá certo? Tá bom? A gente volta já já. De volta, nós vamos descobrir quais são as outras 2 características, né, pastor, da igreja, né? Tá. Lembram que nós falamos na primeira, que é a fiel exposição da palavra de Deus. Essa foi a primeira, não é? A primeira característica, uma verdadeira igreja, é aquela que prega fielmente a palavra do Senhor nosso Deus. A segunda é a correta celebração dos sacramentos. Então nós temos 2 sacramentos, o batismo e a ceia do Senhor. Uma verdadeira igreja, uma comunidade de fé verdadeira, segundo os padrões bíblicos, ela zela por isso também, pelos sacramentos do Senhor. E em terceiro lugar, a terceira característica é a amorosa e correta aplicação da disciplina. E esse é o ponto que eu queria trazer aqui também, sabe? Porque uma coisa está diretamente ligada à outra. Uma igreja que prega fielmente o Evangelho é uma igreja que deve cuidar também dos seus membros, no sentido de que eles possam ter uma vida compatível com o ensinamento que estão tendo. Então a igreja, ela zela, a igreja instrui, a igreja orienta os seus membros a fim de que eles possam se comportar de forma compatível com o Evangelho de Cristo Jesus. Isso não significa, né, pastor, que muitos membros das igrejas, eu não estou citando aqui denominação nenhuma, viu, gente? Mas muitos membros das igrejas acabam se afastando por causa, né, da disciplina. A disciplina que é a correção, o acompanhamento e tratamento. Ouviram, mas tem um slogan numa determinada comunidade aí, eu não sei qual igreja, mas que diz assim: aqui na nossa igreja é proibido proibir. Então, é proibido proibir. Então, isso é algo assim desastroso. Imagina a cabeça de um jovem. É proibido proibir. Significa o quê? Eu vou fazer tudo que eu quero. Que eu quero. Então, nem a própria sociedade trabalha assim. Nem a sociedade. Existem regras que devem ser observadas. Existem limites, né? Limites que precisam ser colocados. Nós não podemos esquecer de que nós somos humanos. E como humanos, nós falhamos. Mas e quando nós falhamos? Tem alguém que nos orienta? Quando em casa um filho erra, o pai o joga na rua? Não, ele não joga na rua. Ele o despreza? Ele não despreza. Ele vai discriminar o seu filho? Não vai discriminar, mas ele vai orientar. Se ele é um pai que ama verdadeiramente aquele filho, ele jamais vai deixar de amá-lo, mas quem ama disciplina, quem ama corrige, quem ama chama a atenção, mostrando que é preciso mudar a conduta. A igreja faz esse papel também. Exatamente, a igreja não é aquela que prega a prosperidade, não, você vem aqui, é tudo de bom, não vai ter problema, você faz o que você quiser, não tem nada disso, né, pastor? Essa chamada prosperidade. A verdadeira igreja de Cristo, né? Não, essa prosperidade tem sido amplamente divulgada aí, que a gente chama de teologia da prosperidade. Ela é uma prosperidade equivocada, porque ela leva a pessoa a entender que a prosperidade está diretamente ligada simplesmente ao ter, e ao ter algo nesta vida. Dinheiro, né? Dinheiro, propriedade, só isso. A Bíblia fala de prosperidade. O homem que tem a sua vida nas mãos de Deus é um homem próspero, mas a prosperidade vai para muito mais além do que meramente ter propriedades, ter valores, ter uma boa renda, não é propriamente isso. Prosperidade, inclusive, dentro da própria família, com equilíbrio familiar.
Você Isso foi é na prosperidade. mosca, você foi exatamente nisso. Não é? De que adianta você ter, por exemplo, muito dinheiro, mas ter uma família destruída, desestruturada? De que vale a pena? E aí onde entra o papel realmente da verdadeira igreja de Cristo e o papel da Bíblia, né? De Deus na vida das pessoas, transformando o caráter, transformando as famílias e tornando a nossa sociedade melhor. Então, nesse sentido, Alcineia, foi confiado à igreja pelo próprio Deus uma missão que só ela tem, que é a missão de propagar o evangelho de Cristo Jesus. Algumas pessoas dizem assim, mas a igreja ela só faz isso, mas ela não faz obras sociais, ela não distribui cestas básicas, ela não trabalha com drogados, né? A igreja faz tudo isso, mas ela nunca perde a perspectiva de que a sua missão primeira, a missão fundamental é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Como uma manifestação da graça e do amor de Deus também, essa igreja ela faz obras sociais maravilhosas. Igreja, os membros da igreja, eles servem a sua comunidade de várias formas. Eu acho que a forma mais importante, especialmente, é quando a gente tem consciência de quem nós somos, do que Deus espera de nós. Aí você vai ter funcionários nas suas repartições honestos, trabalhando com respeito, com sinceridade. Você vai ter pais e mães que estão amando e cuidando melhor dos seus filhos. Você vai ter, por outro lado, filhos obedientes aos pais. Então a igreja, através da mensagem que ela prega, ela está preparando o homem também, não só para viver no céu, mas prepara o homem para viver na terra também. Principalmente aqui. Pastor, então antes que alguém critique a igreja, né, é importante que ele primeiro conheça, não é isso? Verdade. Venha, conheça, saiba como funciona uma verdadeira igreja de Cristo, porque a gente sabe também que tem muitas coisas por aí que confundem, né? As pessoas. Com certeza. Em nome de Deus, em nome de Jesus, mas que na verdade você precisa saber escolher aonde você vai estar, onde você vai se congregar, para que não haja problema depois. Infelizmente, nosso tempo acabou. Eu quero agradecer, seria muito bom se a gente pudesse continuar batendo esse papo, né? Mas eu quero encerrar esse nosso bate-papo aqui no quadro Palavra de Vida, com a Noaci cantando essa música para nós, né? Que é uma lição de vida também, é um incentivo, principalmente aos jovens, né, Noaci? Isso. Sal e luz, precisamos brilhar e precisamos dar sabor a essa sociedade. Se a luz não brilhar em meio à escuridão, para que servirá? Perderá o seu clarão se o sal não vier a dar o sabor. Para que servirá? Lançado fora será. Cristo nos manda brilhar e das vidas amargas o sabor restaurar. Cristo nos manda brilhar e das vidas amargas o sabor restaurar. Bem melhor ouvir uma música como essa do que essas que andam tocando por aí. Muito boa, muito boa. Eu não vou nem citar o nome, viu? Tá, ok. Essa música é de Gerson, que mora hoje em São Paulo, um querido amigo que era membro aqui da Igreja Presbiteriana Independente e hoje está em São Paulo fazendo um trabalho musical muito bom. Muito obrigada pela sua participação hoje aqui Obrigado. no quadro Palavra de Vida, né? Pastor, muito obrigada. Deus abençoe. E vamos abrir as portas, né, para que as pessoas também possam estar aí participando, frequentando a igreja, né? E também, se quiser emitir sua opinião, você já sabe, pode mandar aí para o WhatsApp. O número está para você aí na tela. Obrigada. Palavra de vida. Oferecimento Frimeza. Tem gosto de amizade.